Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, aqui pelo Facebook e também pelo site do Sindi Urbano Paraná. Hoje nós faremos a Assembleia de Avaliação da Contraproposta da URBS para o Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026. Me acompanha nessa Assembleia hoje o Valdir. Tá chegando o Valdir daqui um minutinho. E conforme estabelece o edital de convocação desta Assembleia, a gente inicia às 15 horas, com metade mais um dos trabalhadores representados na URBS participando, ou às 15h30, com qualquer número de presentes. Como esse número ainda não foi atingido, a gente vai passar a aguardar a segunda chamada da Assembleia de hoje. Então, temos aquela meia hora, né? Até regimental, até o horário de início realmente da Assembleia. Enquanto isso, eu vou passar um vídeo aqui com o número do nosso telefone. Vocês podem entrar em contato com o sindicato e já enviar sua pergunta. O meu WhatsApp aqui é o 41 99987 0168. Até daqui a pouco, então. E meio que só o outro trabalhador que fez essa tira esse dos dois, que eles filmarem, mas ele estava sobretudo. Aí você vai no mercado de inversão, viu? Só para ele. Aí os outros são. Vai falar para vocês, né? Ele, ao sobre isso. Eu já tenho a minha parte, porque você mandou o vídeo e eu fiquei. Eu não vi que você tinha mandado lá. Mas eu abri. Uhum. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória.
Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Grande equipamento, capaz está Deixa eu lá agora. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Já sem som, então. Faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Urbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Sindiurbano. O trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Sindiurbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida. Boa tarde a todos e todas que chegaram agora na Assembleia. Estamos iniciando a segunda chamada da Assembleia dos Trabalhadores da URBS. Me acompanham hoje o Ilmar e o Valdir. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Wanda. Boa tarde, Ilmar. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores da URBS. Nesta segunda-feira fria de junho, né, tarde chuvosa, né, estamos aqui para realizarmos a assembleia que irá deliberar sobre a contraproposta da URBS. Ilmar, dê sua saudação aí aos trabalhadores da URBS. Boa tarde. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras da URBS. Estamos aí novamente para mais uma assembleia aí com os trabalhadores. Como é muito democrático, porque o Cindy Urbano está na mão do trabalhador aí, o caminho das nossas negociações. E vamos para a assembleia, Valdir. Isso aí, Ilmar. Então, para darmos início, vamos fazer a leitura do edital de convocação da Assembleia. Você tem o edital aí, Wanda? Se não, só me colocar como daí eu já disponibilizo aqui. Acho que você já consegue passar agora, Valdir. Um minuto. Isso. Estamos aqui com o ofício, com o edital de convocação, assembleia, o presidente do Cindy Urbano, Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do Paraná, vem pelo presente convocar todos os trabalhadores da Urbanização de Curitiba S.A. para a realização da assembleia específica por empresa, conforme estabelece os artigos 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 do Estatuto Social da Entidade, a ser realizada no dia 9 de junho de 2025, às 15 horas, em primeira chamada, com a presença de metade mais um dos trabalhadores, e em segunda chamada, 30 minutos após, com qualquer número de presentes. A assembleia será realizada através da página do Cindy Urbano, no aplicativo Facebook, no endereço facebook.com/Cindy Urbano, sindicato/live. A votação será realizada através do sistema de votação Webcad, do endereço sindicato.webcad.com.br/register, sendo o link para a votação aberto às 17 horas do dia 9/6 e encerrado no dia 12/6 às 15 horas, com a seguinte pauta: discutir e deliberar sobre a contraproposta apresentada pela empresa URBS referente à pauta de reivindicação para Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026.
discutir sobre a sequência das negociações coletivas e demais encaminhamentos da campanha salarial. Curitiba, 4 de junho de 2025, Aldir Aparecido Mestrini, presidente. Esse edital também foi publicado no jornal Bem Paraná, do dia 6 de junho. Pessoal, a nossa assembleia hoje, ela é bem específica, né? Infelizmente, a negociação com a Urbis, ela foi muito sem avanço, né? A Urbis apenas reitera, né, na sua proposta a manutenção de todas as conquistas que nós já lá está estabelecida, né? A única alteração é em relação ao auxílio paternidade, né, que passa de 5 dias para 20 dias, né, que é o que está estabelecido na lei, também não é nenhuma grande dádiva da URBS, né? A lei já previa essa possibilidade, né? E o reajuste de salário e do vale alimentação de acordo com a inflação, que é de 5,32%. Tá? Então, assim, nós levamos a pauta de reivindicação, tivemos apenas 2 reuniões de negociação com a empresa. A primeira, nós colocamos a importância e a necessidade de debater a pauta, né? Conseguimos fazer o debate sobre alguns itens que nós entendíamos extremamente importante, como o retorno da aplicação das férias, de 50% das férias, o retorno do plano de saúde para filhos que estudam com mais de 21 anos, né? A interrupção, o fim do anuênio até 35 anos de idade apenas, né? O abono natalino, né? Diversos itens que nós entendemos de acordo com o que foi debatido com os trabalhadores, mas a empresa, na segunda reunião, disse apenas, a proposta deles era apenas pagar a inflação, e a única coisa que eles avançavam era no auxílio na licença paternidade para 20 dias. E é isso que nós estamos aqui hoje para levar aos trabalhadores, né? E para que os trabalhadores, na sequência, façam sua votação, né? E nessa votação seja externado, né, o pensamento de cada um dos trabalhadores, né, sobre essa situação, né? O sindicato entende que até esse momento o que foi possível fazer foi feito, né? Agora dependemos do resultado da Assembleia para continuar o processo. Se os trabalhadores entenderem que essa proposta é suficiente e aprovarem, o sindicato vai ter que assinar o acordo coletivo. Caso os trabalhadores rejeitem essa proposta, né, o sindicato vai retornar à mesa de negociação e buscar avanço naquilo que nós consideramos como sendo os principais pontos, né, da pauta de reivindicação, né? Mas, nesse momento, infelizmente, temos pouco para oferecer aos trabalhadores, né, que é apenas isso que a empresa externou, né, e externou num ofício que já foi publicado, né, e que a gente que está aqui, né? Vamos até fazer a leitura, né, para que quem não teve oportunidade, possa, né? Ao Sindiurbano, em resposta ao ofício que era o que foi protocolado, a pauta de reivindicação, reiteramos o aceite quanto à aplicação da database, bem como temos que a decisão da URBS
para a formalização do acordo coletivo, ficará restrito a concessão do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, acumulado nos últimos 12 meses, de maio a abril de 2025, sendo aplicado no mês de junho, em todas as cláusulas financeiras de nosso acordo coletivo, caso aprovado na Assembleia. Ademais, acerca da licença paternidade, a empresa dispensará o empregado pelo prazo de 20 dias consecutivos de trabalho, a contar do dia imediatamente após o nascimento do filho. Ressaltamos que a formalização do ACT preservaremos o texto das demais cláusulas, com exceção das alterações da cláusula 62ª, que trata da licença paternidade, e as demais cláusulas e condições previstas no ACT 24 e 25, preservando assim os direitos e benefícios já estabelecidos para os nossos colaboradores. Atenciosamente, Pedro Henrique Scherner Romaré. Então, é isso a proposta, né? E não adianta a gente ficar aqui discutindo aquilo que não existe, né? Para que a gente possa levar a vocês a proposta, né? Então, eu não sei, Wanda, se já chegou alguma pergunta, tem algum questionamento, né? Eu queria, antes de se chegar, a gente já vai. Algumas pessoas pediram para que a gente pudesse aproveitar essa oportunidade para falar sobre as ações judiciais. O sindicato firma um compromisso aqui com vocês que essa semana a gente vai está fazendo essa assembleia, vai ter a votação. Na próxima semana, o sindicato estará realizando uma live com os trabalhadores para estar repassando a situação das ações judiciais, tá? Né? As ações judiciais que já estão em execução e as ações que o sindicato está ajuizando, né? Então, a gente pede essa licença para os trabalhadores para que a gente, nesse momento, não misture as coisas, né? Mas tudo que está sendo possível, o sindicato está sendo feito, e na próxima semana a gente realiza a live, aonde a gente poderá explanar e tirar todas as dúvidas a respeito das ações judiciais. Wanda, algum questionamento aí sobre a Assembleia? Chegou uma pergunta pelo WhatsApp, Valdir. Por gentileza, gostaria de saber se foi cogitada a hipótese de algum PDV ou PDI entrar no acordo coletivo da URBS. Uma das propostas do sindicato era justamente a inclusão de uma cláusula que tratava, não com o nome de PDI nem PDV, mas de demissão por comum acordo, que é o que está previsto na CLT, né, mas com outros benefícios, né? A empresa disse que não há interesse em incluir isso no ACT e que eles estudam fazer um PDV, mas nada além disso foi nos repassado, né? Então, só apenas a expectativa da empresa em informar que eles estudam um PDV, né? Mas não estabeleceu no acordo coletivo, não há possibilidade, segundo eles, não há interesse deles em estabelecer nenhum PDV, PDI, seja qual o nome for. Mais alguma coisa, Dana? Eu tenho aqui no Facebook o trabalhador falando que precisamos de algo melhor nesse acordo, visto que ano passado não teve nada. Entre ele fala a volta do bom natalino, que os alimentos estão muito caros, e a necessidade de retirada da obrigatoriedade de apresentação de cursos para a progressão vertical. Aí a outra trabalhadora pergunta sobre a licença paternidade, se foi uma reivindicação de quantos funcionários, qual a porcentagem de funcionários que pediu essa reivindicação. Com relação ao PCCS, tá? A nossa posição é contrária à exigência dos cursos, né? O sindicato está em elaboração uma ação que vai questionar não só essa questão, mas toda a questão das regras, das progressões, né? Então a gente tem que aguardar a decisão judicial, né?
Nós em oportunidade que tivemos de conversar com a direção da empresa a esse respeito, nós tratamos do assunto, mas eles se colocam na situação de que eles acham que pode fazer o que eles estão fazendo. Nós entendemos que não pode, né? Mas essa é uma discussão que, infelizmente, já que não houve avanço na negociação direta, terá que ser decidido pela justiça. Mas que deixar claro que todos os trabalhadores do nosso ponto de entendimento podem ficar tranquilo que tudo aquilo que for possível fazer no campo jurídico, os nossos advogados estão orientados a fazer e estão elaborando já em fase, acredito, talvez ainda essa semana seja possível o ajuizamento dessa ação para que a gente possa ter, aí talvez nos próximos dias, análise do pedido de liminar que estamos fazendo para que mesmo essas pessoas que fizeram já a inscrição, que devem receber agora em junho, aquelas que estão sendo prejudicadas pelos cursos que a empresa não exigiu, não informou que iria exigir, estão sendo prejudicadas. A gente espera que consiga reverter essa situação nos próximos dias. Com relação à licença paternidade, não é uma questão de percentual, né? Mas sim que é uma disposição que está na lei, que a licença paternidade, quando negociada em acordo coletivo ou convenção coletiva, ela pode ser de até 20 dias. E é dentro dessa perspectiva, não há nenhum prejuízo para ninguém, né? A própria Prefeitura de Curitiba está em vias de implantação isso para os servidores, então nada mais justo que no acordo coletivo isso esteja contemplado. Nós nunca trabalhamos com essa questão de percentual, já que é um acréscimo de um benefício que vai beneficiar pessoas que porventura sejam pais a partir da assinatura do acordo coletivo e que não traz nenhum prejuízo aos demais trabalhadores. Ok, Valdir, tem um comentário sobre a Unimed, a trabalhadora comentando que os filhos que fazem faculdade perderam a Unimed, os advogados têm o plano de saúde para mãe, pai, padrasto, madrasta, enteados, e, enfim, ela mostrando essa diferença em relação ao É, plano de saúde. Na verdade, quem tem direito no acordo coletivo dos advogados são os filhos em idade até 23 anos, quando estudam, né? Outras pessoas não estão incluídas, né? E essa é uma das reivindicações que nós colocamos para a direção da empresa, justamente cobrando da empresa que as condições sejam iguais, né? Tanto para os advogados quanto para os trabalhadores representados pelo Sindiurbano. Nós não aceitamos e não vamos continuar brigando para que não haja essa discriminação, né? Já que, do nosso ponto de vista, é uma discriminação que existe da direção da empresa com relação aos demais trabalhadores, em detrimento do plano de saúde que não contempla os filhos maiores de 21 anos que estejam fazendo faculdade ou curso técnico. Mais alguma coisa? O trabalhador perguntando sobre o abono natalino, Valdir. Ele fala que o abono natalino é muito importante e você não comentou sobre esse ponto. Na verdade, a empresa não quer incluir, né? Assim, todos os itens que tá na nossa pauta que a empresa não quer incluir, ela não quer avançar nos benefícios concedidos aos seus trabalhadores, né? Isso já há bastante tempo vem ocorrendo, infelizmente, né? E nós não temos conseguido demover a empresa dessa indisposição deles no avanço das pautas de reivindicação dos trabalhadores. Mais alguma questão, Ana?
Olha, creio que isso. Só a outra trabalhadora comenta que não tem como aceitar essa contraproposta da empresa. Mas de novidades, creio que seja esse o ponto, Roger. Olha, os trabalhadores fiquem à vontade para nos questionar, para enviar qualquer dúvida a respeito, né, da pauta, né, da negociação que nós estaremos esclarecendo aqui nesse momento, tá? Enquanto talvez algumas pessoas possam estar aí, e também as pessoas podem ficar tranquilas que nas mensagens do WhatsApp, nas mensagens do Facebook, nós não estaremos aqui identificando nenhum questionamento, né, o nome de quem está fazendo o questionamento. As pessoas podem ficar tranquilas, né? E aí alertando as pessoas que o nosso sistema de votação é, é um novo sistema, né? A gente vai estar passando um vídeo daqui a pouco para você. Você vai precisar fazer um novo cadastro, tá? Na tentativa de aprimorar o sistema, tá? Então, todos terão que fazer esse novo cadastro para poder fazer a votação, tá? Não é só dados bastante simples que as pessoas vão ter que incluir nesse momento, né? E esse sistema também será usado posteriormente nas ações judiciais, né? Para a execução das ações judiciais. Mas a partir de hoje, o sistema estará aberto para as pessoas fazerem o cadastro para fazer a votação, né? Então, Wanda, se não houver mais nenhuma pergunta, vamos passar o vídeo, né, do sistema de votação, no novo sistema de votação, né? E aí, durante esse período, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos repassar. Esse vídeo vai ficar disponível para todos os trabalhadores, né, nas nossas plataformas, vai ser enviado pelo WhatsApp, né, que é a maneira como você tem para fazer o cadastro. Mas é intuitivo, é bem simples, né? Todos tendo as condições de fazer. Só um minutinho, Roger, já passo o vídeo aqui para o pessoal. O sistema Webcad. O sistema Webcad mudou. Todos os trabalhadores devem fazer novamente o seu cadastro. Acesse o sistema Webcad no endereço que enviamos para os nossos grupos e também está disponível nos nossos meios de comunicação. Coloque suas informações pessoais, como nome, e-mail e CPF. No campo Cliente, escolha Cindy Urbano Paraná. Você vai entrar sempre no sistema de votação, então tenha cuidado e escolha uma senha que você consiga lembrar. Depois, clique no botão Inscreva-se. Na outra página, continue preenchendo suas informações pessoais, RG, Estado Civil e data de nascimento. Preencha também a sua situação funcional. Preencha também seus telefones e seu endereço. Em seguida, coloque sua matrícula na empresa e clique em Salvar. Para votar, clique no botão Votação. Depois, clique aqui para votar nas pautas em discussão. Lembrando que este é apenas um exemplo e você deve votar de acordo com a sua consciência. Indique o seu voto em todos os itens e depois clique em Confirmar voto. Faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. É isso, Valdir. Eu vou enviar para os trabalhadores daqui a pouquinho esse vídeo e será postado nas nossas redes sociais também. Ok. Então, pessoal, como podem observar, é bem simples, né? Já era simples, também é simples, né? A gente
faz um alerta com relação à senha, né? Porque muitas pessoas colocavam senhas e aí depois elas tinham dificuldade para lembrar senhas, aí tinham que fazer a recuperação. Então, como esse sistema vai continuar sendo usado, então a gente pede para que as pessoas usem senhas que ela consiga recolocar quando necessário. Mais alguma dúvida, Wanda? Vou dar uma checadinha aqui. Licença. A trabalhadora falando que quer saber das 6 horas para apontadores e para manutenção. E sobre a periculosidade, Valdir. Questão da periculosidade, se todos os agentes têm, mas nem todos correm o mesmo risco na condução de uma motocicleta. Com relação à redução da jornada para o pessoal do apoio e da manutenção, a empresa sequer se manifestou, né? Ela se resume, a proposta dela, nem naquelas questões que nós levamos, discutimos, eles objetivamente nos deram um retorno, olha, é assim ou assado. Eles simplesmente não responderam, né? E a resposta deles é só essa. Não tem nenhuma resposta com relação à, à, à redução da jornada. Com relação à periculosidade, eu de fato não entendi objetivamente a Posso dúvida. repetir? Posso repetir, Valdir? Tem uma mensagem anterior. Na Ah, pauta sobre o adicional extra como risco de vida ou algo parecido por ser condutor de motocicleta no exercício do trabalho, eu acredito que ele quer saber se existe na pauta algo sobre esse adicional, um risco de vida, né, para quem conduz motocicleta. Aí ele continua. A periculosidade todos os agentes têm, mas nem todos correm o mesmo risco na condução de uma motocicleta. Então, além da periculosidade, um adicional aí, um risco de vida, algo nesse sentido. nós temos a manutenção, já não é desse acordo, já do acordo, da proposta do acordo anterior, que é a manutenção do pagamento de adicional de periculosidade para os motociclistas, né? Além da periculosidade a todos os agentes de trânsito, né? Na nossa proposta consta mais um, que nós também estamos dando o nome de periculosidade, aos motociclistas que já recebiam anteriormente isso, né? Mas, infelizmente, também nesse item a empresa não se pronunciou, infelizmente, nem a favor e nem se posicionou contrário também. Só confirmando em relação à pauta das 6 horas diárias para pessoal da manutenção e apoio, essa pauta, essa reivindicação continua na pauta, só não foi aceita. Continua na pauta, foi inclusa no acordo, na proposta de acordo, né? Mas a empresa não aceitou discutir o assunto. Aí tem uma coisa que é confirmação também, das sugestões que os trabalhadores mandaram para o sindicato, a empresa não aceitou somente essas que você colocou ali, né, Valdir? O reajuste e a licença paternidade. Isso. Tá? Não tenho nada de novidade mesmo, não tenho mais nenhuma pergunta, Valdir. Eu não. A gente poderia ficar aqui discutindo, né, mas consideramos que o assunto que está em debate é a proposta da empresa, né, que é bem simples, né, não há muito que a gente, além disso, esclarecer, né, então, não havendo mais dúvidas, a gente parte para o encerramento da Assembleia, né, pedindo para que os trabalhadores votem, né? Se esforce, faça o cadastro. Semana que vem nós estaremos conversando sobre as ações judiciais. Vai ser necessário usar esse mesmo cadastro, né? Mas nesse momento é só para fazer a votação. Então, Ilmar, você quer fazer sua mensagem de... Sim, Valdir. Então, mais uma vez, vou repetir o que o Valdir já falou, o que a Wanda falou. Estou sendo até meio chato aqui, mas vou repetir. Gente, a hora que acessar lá, tem que fazer o cadastro. Já utilizou o sistema? Mesmo assim, vai ter que fazer novamente o cadastro para poder ter acesso e para poder votar.
E peço que as pessoas votem consciente, votem com o seu pensamento. Se achar que está boa a proposta, vota sim. Se achar que a proposta é ruim, vota não. E daí o resultado nós vamos trazer aqui e o encaminhamento vai ser aquele que o Valdir já pôs. Sendo rejeitado, a gente vai voltar a conversar com a URBS para ver que encaminhamento nós vamos tomar. Fica o meu abraço, o meu agradecimento a todos aí pela participação e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. É isso então, Valdir. Até a próxima. Obrigada a todos e a todos que nos acompanharam novamente nessa assembleia. A gente reitera que o vídeo fica salvo no nosso Facebook, no YouTube do sindicato, que a gente tem um canal também. Peço, inclusive, que as pessoas sigam nosso YouTube lá e também no nosso site. Até a próxima e boa tarde a todos e todas. Valdir, você está sem microfone. Obrigado, Wanda. Obrigado, Ilmar. A Wanda que nos auxilia aqui na comunicação, que faz a parte técnica, né? E agradecer a presença de todos que nos acompanham ao vivo, né? E agradecer também aquelas pessoas que vão ter oportunidade de assistir ao vídeo da Assembleia, que ficará registrado, que ficará gravado nas nossas plataformas. E pedindo também que as pessoas nos siga lá no Instagram. Muito importante as pessoas seguir o sindicato lá no Instagram, né, para que a gente possa aumentar a nossa atuação nessa plataforma, né? E agradecer a presença de todos e fazer um pedido para que todos os trabalhadores votem, porque queremos ter um resultado de assembleia que seja a vontade da maioria dos trabalhadores, né? E para isso é um sistema simples.